Gustavo tem 36 anos e é conhecido por ser um homem extremamente violento, como esse outro que você viu na reportagem. Um dia, Gustavo entra no ônibus, começa a assediar duas irmãs. Para você ter uma ideia, uma das meninas assediadas tem 12 anos de idade. O motorista pede para Gustavo sair do ônibus. Gustavo não sai. Os dois começam a brigar. Socos, pontapés. O motorista se prepara para sacar a arma. Pede para Gustavo mais uma vez sair do veículo. Gustavo vai para cima dele, mesmo vendo o motorista armado que atira. Essas imagens são do circuito de segurança e mostram o momento do disparo. Veja, 9h25 da noite, a briga acontecia. É possível ver o tiro e logo na sequência as irmãs assustadas correndo, fugindo. Gustavo, o homem que estava assediando sexualmente as duas irmãs, morreu. O motorista fugiu e depois se apresentou à polícia. Veja. Duas mulheres assustadas correm. Logo atrás, aparece o motorista do ônibus. Ele acabou de atirar em um passageiro. A mesma câmera que registrou a saída do atirador, registrou também pelo reflexo do para-brisa do ônibus a movimentação que aconteceu segundos antes. Repare, a imagem não é nítida, mas é possível ver uma confusão no ônibus. Neste ponto da gravação, um clarão aparece. Segundo a polícia, esse foi o momento do tiro. Depois disso, o motorista foge. Tudo aconteceu na frente de vocês? Na minha frente. Eu tampando uma visão da minha irmã, tampando uma visão dela, tinha uma outra moça do outro lado da minha irmã. E no que deu o disparo, ele já caiu no meu pé. Foi aquela claridade, aquele barulho e ele caindo no meu pé. Tudo começou depois que Gustavo Bezerra, de 36 anos, tentou assediar esta mulher. A todo momento ele chamava, fazia gesto para que eu fosse para perto dele. Chamando. Isso, que ele queria falar comigo. Eu, de longe, por não conhecer, falava que eu não ia para perto dele porque eu não conhecia ele. E que então, se ele quisesse falar, que ele falasse, que eu iria responder, mas na distância que a gente estava, mas ele não aceitava. As pessoas que nós ouvimos realmente mostram que a postura desse indivíduo era muito agressiva, né? Assediando essas moças ali presentes, querendo que ela sentasse próximo a eles, beijasse a ele. Então era um comportamento realmente agressivo. Nessas imagens, é a vítima quem aparece correndo. Ao lado dela está a irmã, um adolescente. As duas não se feriram, mas se emocionam ao relembrar de toda a história. Eu não sei nem o que dizer, porque foi um susto imenso e o medo que agora fica, né? O trauma. É difícil, né? É difícil. Tudo aconteceu, gente, bem aqui, ó, nesse ponto de ônibus onde nós estamos. 10h30 da noite. Este foi o horário em que o ônibus parou bem aqui na frente. Mas tudo começa no shopping aqui da cidade. As duas irmãs, uma que tem 12 anos e outra 24, foram para esse shopping junto com os pais. Os pais deixaram as duas lá e eles tinham um compromisso, só que os pais não conseguiram buscá-las naquela noite. Foi decidido o quê? Que as irmãs pegassem um ônibus até esse bairro aqui de Jundiaí, onde elas moram. Tá bom, elas pegam esse ônibus durante a noite. O ônibus sai do shopping, passa no terminal rodoviário que fica aqui no centro da cidade. Quem entra dentro desse ônibus, quem entra no ônibus? Gustavo Bezerra, de 36 anos. Aliás, Gustavo, quando ele entra, ele já vê as duas irmãs sentadas bem perto ali do motorista, só que do lado oposto, no banco, né, que fica bem próximo à porta de entrada desse ônibus. Gustavo entra e senta logo atrás do motorista. Aliás, o ônibus, né, é bem parecido com esse, o ônibus em que tudo aconteceu. O ônibus tinha como destino o mesmo trajeto desse um. O que acontece? Mas no trajeto até aqui, esse ponto, local onde nós estamos, Gustavo puxou conversa várias vezes com as irmãs. Ele sentado atrás do banco do motorista, ele olhava para as meninas e fazia esse gesto. Vem aqui, preciso falar com vocês. A irmã mais velha tomou a frente e falou assim, peraí, você quer falar com a gente? Por quê? A gente não conhece você. Não, vem cá, preciso falar com vocês. Não, não vou falar com você. Pode falar daqui na distância mesmo, eu te respondo. Não, mas eu quero que vocês cheguem aqui perto de mim. Não, a gente não vai. Fez uma vez. Na segunda vez, as meninas reclamaram para o motorista.
Mas ele continuou fazendo a mesma coisa, mexendo com as meninas, chamando elas o tempo todo. Até que o motorista do ônibus resolve, entrar no meio de toda a história. Ele olha para o Gustavo e fala o seguinte: amigo, deixa as meninas ali em paz, tá bom? Eu conheço elas, são meninas do bem, elas estão indo embora para casa, tá bom? Tudo bem. O que o Gustavo faz? Sentado, ele começa a chutar o banco do motorista e também o motor do ônibus. Tudo para poder provocar esse motorista, um pai de família que só estava trabalhando. Mas o motorista não dá a mínima. Gustavo volta a mexer com as irmãs. Ele olha mais uma vez e pede para as irmãs chegarem perto dele. Elas não querem ir. O motorista resolve falar mais uma vez com o rapaz. Mas também não adianta. Gustavo está irredutível. Ele continua mexendo com as irmãs. O motorista toma a seguinte decisão: olha, eu vou parar nesse ponto de ônibus aqui na frente, eu vou parar o ônibus, vocês vão descer, falando para as irmãs, e vocês vão entrar pela porta dos fundos, tá bom, aqui do coletivo. Porque no meio do ônibus tem aquela catraca, ou seja, o Gustavo ia ficar na parte da frente e as irmãs na parte de trás. Tudo fazia parte do plano, ali do motorista, para garantir a segurança das duas irmãs. Só que quando elas se levantam aqui na frente desse ponto, Gustavo também se levanta. Ele olha e fala o seguinte: ninguém vai descer desse ônibus, ninguém vai colocar o pé para o lado de fora. Vocês entenderam? Ele termina de falar isso para as irmãs, ele vai em direção ao motorista e já acerta o primeiro soco. Ele dá soco, dá tapa no rosto desse motorista. O motorista se levanta, tenta se defender e o motorista continua sendo agredido dentro do ônibus que estava parado bem aqui na frente. O motorista, como ele era menor e o Gustavo maior, o motorista ele pega uma bolsa que ele carrega todos os dias. Dentro tem um revólver. Mas o motorista não consegue nem tirar o revólver de dentro dessa bolsa. Gustavo consegue pegar a bolsa do motorista. O motorista, com medo, de algo pior acontecer, de Gustavo pegar essa arma e matar todos que estavam nesse ônibus, ele parte para cima de Gustavo. Há uma luta muito grande. E o motorista consegue levar melhor. Ele consegue retirar essa bolsa ali do Gustavo. Ele abre a bolsa, pega o revólver e aponta para Gustavo e dá ordem para ele: desce do ônibus. Mas Gustavo não quer conversa. Gustavo parte para cima do motorista, que sem ter uma outra opção, acaba atirando em Gustavo. No momento do tiro, todos correm, inclusive as irmãs. Elas descem do ônibus desesperadas e saem correndo à procura de ajuda. O motorista desce também logo seguido e foge do flagrante e sai aqui desta área. O corpo de bombeiros é chamado. Quando eles chegam aqui, eles entram no ônibus, encontram Gustavo caído bem ao lado do motor. Gustavo já estava morto. Ele tem 36 anos. Um homem que, segundo as vítimas, tinha a intenção de atacá-las em um local mais afastado aqui na cidade. Só me passa absurdo na cabeça e o medo, porque eu não sei o que ele ia fazer. E como eu moro num lugar deserto, ele poderia descer atrás de mim, ter feito me violentado minha irmã. Para uma das vítimas, se não fosse o motorista, elas teriam sido atacadas. Eu só tenho a agradecer, porque se não fosse ele, talvez seria eu, minha irmã e o próprio motorista, porque a gente não sabe o que ele ia fazer a hora que ele tomou a posse da bolsa. E se o motorista não tivesse pego a bolsa de novo, eu não sei o que aconteceria comigo e com a minha irmã. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela nossa vida, Toda a história já está aqui nas mãos da Polícia Civil. Polícia Civil que agora vai começar a ouvir testemunhas de todo esse caso. Com relação ao Gustavo, ele nasceu no estado do Paraná, mas morava aqui em São Paulo. No ano 2000, ele foi preso por policiais com drogas aqui na cidade. Já com relação ao motorista, ele não tinha passagens pela polícia. Ele veio também aqui à delegacia, prestou depoimento, ele estava acompanhado de um advogado e ele apresentou para o delegado a arma que ele usou no momento do crime. Por ser réu primário, nunca ter tido passagem pela polícia, por ser um homem trabalhador, com endereço fixo, com emprego, ele foi liberado. Ele vai aguardar o julgamento em liberdade. A Polícia Civil já encaminhou a arma apresentada pelo motorista para a perícia. Um laudo no Instituto Médico Legal
deve sair em 30 dias. Bem, ele está respondendo ao crime de homicídio e o porte ilegal de arma, uma vez que, apesar da arma registrada no nome dele, ele não tinha porte para poder estar utilizando ela fora da residência. Hoje, as vítimas vivem com medo. As lembranças daquela noite vão ficar vivas para sempre, na lembrança delas. Eu acho que a noite é o pior, porque foi tudo a hora que aconteceu. E aí a gente pensa, a gente tá traumatizada, eu e minha irmã, por tudo o que aconteceu. Mas a gente imagina um motorista que fez isso para defender, é pai de família, tem filha também, tem esposa. Então a gente acha que ele só fez também pensando na família dele, né? Porque poderia ter sido a filha dele, a esposa dele. O motorista não teve o nome divulgado pela polícia. Ele está sendo auxiliado pelo advogado da empresa onde trabalha. Para o delegado, ainda é cedo para dizer se realmente houve legítima defesa. Nós estamos ouvindo as pessoas presentes, as testemunhas que estavam dentro do ônibus, analisando algumas imagens, apesar da pouca qualidade, exatamente para saber as circunstâncias que envolveram essa ação que acabou resultando na morte. E qual é o risco de ficar preso, doutor? Bem, ele não foi preso em flagrante e se apresentou espontaneamente posteriormente, apresentou a arma usada nos fatos, então não justifica a prisão dele no momento. Preciso que a justiça encare com muito rigor essa história, né? Com muito rigor, porque o motorista estava defendendo as meninas. Agora, a gente não pode também partir para cada um fazer justiça com as próprias mãos. Ele poderia, de uma outra maneira, sem usar arma, impedir que esse homem abusasse. E entrega para a legislação, entrega para a justiça. Que esse homem que estava tentando assediar a menina precisa de muito tempo de cadeia e que pode ter certeza absoluta, se ele tentou passar a mão nas menininhas ali de 12 anos de idade, esse homem, no futuro, se realmente for um doente, ele podia cometer um crime ainda muito pior.